Quer saber como aplicar técnicas de mindful eating nos seus pacientes que têm questões gastrointestinais para melhorar os sintomas deles? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar realmente técnicas e ferramentas para que você aplique na prática amanhã com o seu próximo paciente, quando você quiser. Então, meu nome é Milena Hernandes, eu sou nutricionista e eu vou falar sobre essa relação entre mindful eating e o sistema gastrointestinal através de um artigo. E esse artigo é um artigo de revisão que correlacionou o mindful eating com a modulação do sistema gastrointestinal e também com a função, né, do aparelho digestivo. Então, para a gente entender qual que é a relação, o que uma coisa tem a ver com a outra, a gente precisa primeiro relembrar que existe uma relação entre cérebro e intestino, muito bem estabelecida. É uma via de mão dupla, então cérebro conversa com o intestino conversa com o cérebro, tudo que acontece na nossa mente vai interferir de alguma forma no nosso intestino, e o que acontece no nosso intestino também interfere no que acontece na nossa mente. Então, aqui, nesse esquema, ele estabeleceu essa relação entre o mindfulness, que é uma técnica com evidência científica comprovando a sua eficácia, é uma técnica de meditação, é só a atenção plena, estar presente no momento, trazer toda a atenção para o ambiente, para o seu corpo, se concentrar em uma coisa, e isso traz benefícios para o nosso sistema nervoso central. Então, o mindfulness consegue inibir o estresse e consegue estimular a nossa digestão. Então, é como se, quando a gente fizesse técnicas de mindfulness, de atenção plena, a gente conseguisse ativar um pouco mais o nosso sistema nervoso parasimpático, que é aquele responsável pelo relaxamento. Então, ao inibir o estresse, né, além de você estimular a digestão por si só, com o mindfulness, você também inibe aquele que causa várias consequências negativas em relação à digestão. Então, todos esses fatores negativos que o estresse causa na digestão, o mindfulness consegue atuar em cada um deles. Então, isso é muito interessante. Eu não vou aprofundar em relação aos mecanismos de ação, mas se você quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui que a gente dá um jeito de fazer também, de aprofundar nessa parte. O que eu quis trazer hoje foi a parte mais prática. Então, como é que você vai fazer essa aplicação clínica do mindfulness, né? Porque parece uma coisa muito subjetiva, parece algo que vai ser difícil de explicar, vai ser difícil de colocar em prática. Na clínica, no paciente, você vai fazer o quê? Você vai fazer a aplicação de um diário de alimentação consciente, que seria um diário alimentar com mais algumas coisinhas. Então, você pode colocar uma parte ali do diário para preencher com sentimentos, emoções, comportamentos. E, como a gente está falando de pacientes que sofrem com questões gastrointestinais, você também pode colocar uma parte desse diário para a pessoa relatar se ela teve algum sintoma naquele dia, porque daí, assim, você vai conseguir estabelecer um padrão de cada paciente. Então, se come isso, se sente dessa forma. Se come aquilo, acaba tendo um sintoma específico. E assim, você vai conseguir identificar esses gatilhos, né? Entender quantas vezes acontece. Então, o relato do paciente é muito importante que ele anote tudo isso. Depois você vai pedir para esse paciente responder o questionário de alimentação consciente, que a gente tem um exemplo no próximo slide, mas que você sabe que você pode personalizar esse questionário. Pode fazer mais perguntas específicas, pode mudar um pouquinho, é só realmente para você pensar nesse questionário. O questionário tem o objetivo de identificar os pontos de prioridade, né? O que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, o que está legal já, o que precisa melhorar, e também de acompanhar a evolução desse paciente. Então, você faz hoje o questionário, você aplica as técnicas, e daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você reaplica esse questionário. E a pessoa vai ver o quanto que ela melhorou nesse tempo, e quanto que foi efetivo. Porque não é simplesmente um peso, né, que a pessoa perde, você vê na balança, ela fica feliz e pronto. É algo realmente um pouco mais subjetivo, mas a gente tem como acompanhar a evolução, sim, e por meio de um questionário é um ótimo jeito de fazer isso. Por fim, você vai usar técnicas da entrevista motivacional para escolher, junto com o paciente,
a atividade que ele vai colocar em prática, a atividade ou as atividades que vocês vão escolher. Então, você vai apresentar quais atividades estão disponíveis, o que ele pode escolher, dentre quais ele pode escolher, e vocês juntos vão chegar na conclusão que ele vai fazer atividade X ou atividade Y. É muito importante que ele faça parte dessa decisão, porque ele vai se comprometer muito mais se ele também for responsável por essa escolha, tá? Então, você precisa incluir ele na sua decisão. Esse aqui é um exemplo do questionário, tá? De alimentação. Como é que eu me sinto antes de me alimentar, durante, depois, sobre partes fisiológicas mesmo, como é que a minha língua se comporta, como meu estômago fica, como é que eu sinto sabores, enfim. Você pode fazer várias perguntas para conseguir monitorar, não, para você conseguir realmente quantificar a consciência desse paciente em relação à alimentação, tá? Então, aqui, eu gostei muito que os pesquisadores desse estudo eles fizeram um resumo muito bem feito no final do artigo, com todas as intervenções que a gente podia fazer, quais são os benefícios dessas intervenções e alguns exemplos de exercícios que podem ser feitos na prática. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses exercícios, que eles podem ser personalizados, mas a gente vai começar, então, com o comer devagar, que é muito importante, é o passo 1, né, o passo 0 de todo mundo que tem alguma questão gastrointestinal, precisa comer devagar, porque às vezes a gente consegue eliminar a questão gastrointestinal ali, no comer. Então, o mastigar, ele vai quebrar os alimentos em pequenos pedaços, ele vai ativar algumas enzimas que estão já na nossa saliva, ele vai avisar o estômago que está chegando o alimento. Então, a gente precisa mostrar a importância da mastigação para o paciente e falar que a mastigação é o primeiro passo da digestão. Faz parte do nosso processo, do nosso sistema gastrointestinal, a boca. Então, ali acontecem coisas que vão facilitar o processo de digestão do nosso estômago e a absorção dos nutrientes também através do intestino. E se a gente começa mal, não tem muito como melhorar quando esse alimento desce. As sugestões de exercícios são mastigar 30 vezes cada garfada. Eu acho superestimado esse número. Acho que 30 vezes pode ser muito para algumas coisas, pode ser adequado para outras. Então, ao invés de fazer isso, você pode sugerir para o paciente que ele sinta o alimento pastoso na sua boca antes de engolir, porque você não vai mastigar a mesma quantidade de vezes um alface e um purê de batata. O purê de batata já é pastoso, então, para você conseguir engolir, vai ser muito rápido. E o alface, como é bem fibroso, né, aquela parte central do alface principalmente, ele vai demorar muito mais tempo. Então, realmente, eu não gosto muito de dar números, até porque a pessoa pode ficar paranoica, assim, ficar meio obcecada pelo esse número 30 vezes, ela vai achar que é um padrão, mas não é. Descansar os talheres na mesa é muito importante e é muito efetivo. Então, fala para o paciente que ele pode, sim, largar o garfo, largar a faca na mesa e continuar a sua refeição depois disso. E depois pegar ele de novo. Que na hora de comer um sanduíche, um hambúrguer, eu não preciso segurar o hambúrguer todo o tempo. Que ele pode descansar o hambúrguer na mesa, no prato, né? Então, é um passo muito importante para que ele se perceba mesmo, porque quando você está o tempo inteiro com o garfo, com a faca na mão, parece que fica tenso, tem que terminar aquela refeição o mais rápido possível para você poder largar esse garfo, a faca. E você pode deixar, respira no meio dessas mastigações, né, dessas garfadas. Então, eu falo para o paciente para ele ficar calmo durante essa refeição. Não vai fugir. Em alguns casos, até o paciente cronometrar o tempo que ele fica comendo, porque se for um caso mais grave, assim, sei lá, 5 minutos para comer um almoço, é muito pouco. Então, às vezes, até estabelecer metas de tempo, eu tenho que ficar 10 minutos, eu tenho que ficar 15 minutos, e ver o quanto que é para esse paciente. A meditação, então, o mindfulness, né, por si só, pode ser efetivo, nesse caso, a pessoa respirar, ficar presente ali no momento, pode ajudar ela com o que ela vai fazer logo em seguida, que é se alimentar. E como a maioria das pessoas não está acostumada a fazer meditação, a gente pode instruir para que ela procure uma meditação guiada
no YouTube, nas plataformas de áudio, para que ela escute uma pessoa guiando ela, já que isso pode ser um pouco difícil de fazer sozinho, que é mais fácil de se dispersar quando a gente faz uma meditação sozinho. Então, a fome e saciedade é ensinar o paciente o que é fome e o que é saciedade, que muita gente não sabe o que é sentir fome, come simplesmente por todos os outros motivos do mundo e não come porque está com fome. Come porque é conveniente, come porque está entediado, come porque está triste, come porque está feliz, come porque tem que comer, mas não come porque o corpo está pedindo energia. Às vezes o paciente não deixa chegar nesse ponto de sentir fome. Então, ensinar o que é fome e saciedade pode ser através de uma escala, por exemplo, de fome e saciedade, né? É muito importante. Então, a pessoa conseguir se posicionar numa escala. Estou com muita fome, estou faminto, ou estou saciado, estou com pouca fome, mas eu sei que daqui a pouco eu vou sentir, então eu já vou comer. É muito importante. Você pode fazer isso também através de perguntas, né? De uma autoinvestigação antes de se alimentar. Então, chegou aquele período da tarde, o paciente está abrindo a geladeira, que nem uma pessoa que procura comida no meio da floresta, e a geladeira ele vai se perguntar: que horas eu fiz a minha última refeição? Eu fiz há 3 horas. Então, tudo bem, provavelmente estou com fome mesmo, né? Já é o tempo adequado aí para eu sentir fome de novo. Que horas eu fiz a minha última refeição? Meia hora. Será que é fome mesmo isso que eu tô sentindo? Deixa eu fazer outra pergunta. Quanto que eu comi nessa última refeição? Eu comi bastante, foi o meu almoço. Menos provável ainda que eu esteja com fome. E, por último, eu estou sentindo tédio? Por exemplo. Sim, estou sentindo tédio. Então, deixa eu fazer outra coisa. Vai lá, faz a sua outra coisinha, a sua outra atividade, volta para você ver se está com fome ainda. Então, é realmente entender o que você está comendo. Por que você está abrindo a geladeira? Porque eu estou estressada. Então, vamos achar outra atividade para aliviar seu estresse, né? Vai ser mais efetivo e não vai causar sentimento de culpa, não vai sobrecarregar o sistema gastrointestinal também. Porque a gente está lidando com um paciente que tem questão gastrointestinal. A gente está lidando com um paciente que sente desconforto no estômago e no intestino. Então, a gente precisa fazer com que ele entenda que comer a mais não vai ser só comer mais calorias que gasta, engordar. Vai ser dar comida para um estômago que está cheio, que já está trabalhando loucamente. Daí você vai dar mais comida, esse estômago vai falar: chega para mim, eu vou estufar aqui. Ou lá no intestino pode acontecer um supercrescimento bacteriano, porque fica muito pedaço de alimento. Pode acontecer uma fermentação, muito mais do que deveria acontecer. E daí essa fermentação vai causar gases, né? Vai liberar gases. Essa pessoa vai ficar estufada. E daí, esse estímulo constante de pedaço de alimento no intestino vai prejudicar a barreira intestinal, vai causar permeabilidade intestinal. Então, vê que é uma bola de neve. A partir do momento que a gente fez errado na hora de se alimentar, isso só piora quando vai para baixo, quando vai para o estômago, quando vai para o intestino, tá? Então, essa fome e saciedade é uma das coisas mais importantes. Ativar todos os sentidos. Então, instruir esse paciente que ele precisa usar todos os sentidos dele. Ele vai usar a audição, vai usar o tato, vai usar o olfato, vai usar a identificação de sabores na boca. Então, esses exercícios que são sugeridos são chupar um limão e comer um chocolate amargo, para sentir mesmo o sabor do limão, para sentir o sabor do chocolate. E incentivar esse paciente a sentir o gosto dos alimentos, a sentir o gosto amargo, a sentir o gosto azedo, a sentir o gosto picante, porque a gente não tem que ficar mascarando o sabor dos alimentos com açúcar, sal, tempero em excesso. A gente tem que ressaltar o sabor desses alimentos e deixar saboroso mesmo. Então, é realmente se concentrar, fechar os olhos na hora que está se alimentando, ativar todos os sentidos, e aí sim você vai conseguir liberar as enzimas, você vai conseguir liberar a saliva, né? Fazer com que você salive adequadamente, engula esse alimento e tudo aconteça como tem que acontecer do estômago para baixo. E modulação ambiente externo. Então, você também vai instruir esse paciente a não se alimentar enquanto trabalha, por exemplo. Eu sei que é difícil, mas também vai instruir o paciente a não se alimentar enquanto está assistindo televisão, porque qualquer outra distração desse tamanho ou uma televisão pode afetar
o ato de se alimentar. Você não está prestando atenção no que você está comendo. E o que a gente está falando agora? Todos esses itens que a gente já falou aqui em cima, né, das atividades, a gente está falando prestar atenção na comida, ativar os sentidos para sentir o sabor da comida, respirar antes para comer com calma, mastigar bem. Então, não faz sentido eu fazer outra atividade, eu me distrair com outra atividade. Então, modular o ambiente externo seria fazer a refeição numa mesa em que se faz refeições. Tirar todos os objetos dessa mesa que não estão relacionados ao ato de se alimentar e também deixar o ambiente atraente, atrativo, para que você tenha vontade de comer, porque daí você não vai só ficar saciado no fim, você vai ficar satisfeito, você vai ficar feliz de estar comendo uma coisa num prato bonito, com um talher com uma flor na mesa. Então, você pode estimular também essa fome visual, né? A fome dos olhos desse paciente, para que ele tenha mais vontade de comer, que ele coma com mais calma também, que ele entenda, processe que se alimentou e que não precisa de mais comida. Então, essas são as sugestões que os pesquisadores dão nesse artigo para a gente colocar em prática. Eu espero que você, numa próxima oportunidade, já aplique uma dessas técnicas e que isso faça realmente efeito no seu paciente, que amenize alguns sintomas, ou até que resolva os sintomas, né, de pessoas que têm alguns problemas um pouco mais leves, e que você tenha aproveitado esse conteúdo e tenha gostado desse vídeo. Para quem é assinante do grupo de estudos da Tribo Educação, vai estar disponível um PDF com um resumo de tudo que foi passado aqui, com a tabela de todas essas técnicas, dos benefícios e dos exemplos de exercício. E a gente se vê na próxima.